Podcast Ailton Aviles. Fatos, opiniões e entrevistas. Olá, gente bonita. Este é o terceiro episódio do nosso podcast e vamos aos principais assuntos desta edição. O presidente do Sindilojas questiona mudanças de desembarques de passageiros e transporte complementar no centro de Arapiraca. E sobre as vendas de fim de ano, SMTT, superintendente, comenta a proposta de sindicato de reajustar tarifa do transporte coletivo e fala da Zona Máxima. Feira Livre de Arapiraca tem nova data em razão de feriado. Sai pesquisa para o governo do estado de Alagoas. Rodrigo Cunha lidera. Este é o nosso podcast. Eu sou Ailton Aviles e é bom demais estar com vocês. Economia. Muito bem. O presidente do Sindilojas de Arapiraca, o empresário Wilton Malta, comenta a proposta da Arsal de mudar desembarques de passageiros e transporte coletivo no centro de Arapiraca. O nosso podcast ouviu o empresário e ele comenta agora. Ailton, essa situação das vans, nós ainda estamos assim meio desinformados sobre o que é a realidade dos fatos. Eu estive com o prefeito, tratamos sobre o assunto, estive com a SMTT, tratamos sobre o assunto. Nem a SMTT, nem prefeitura de Arapiraca sabe ou conhece essa determinação da Arsal. Apenas os pontos de vans é que tomaram conhecimento dessa exigência. Então nós fomos atrás para ver qual era a realidade desses fatos. E pedimos, quer dizer, como eu não obtive essas informações, pedi ao prefeito para que agendasse uma reunião com a Arsal, a SMTT e com as entidades de classe do comércio de Arapiraca para a gente conhecer o que é essa realidade. Claro que se essa determinação, a exemplo do que está sendo dito pelos transportadores alternativos, de que a exigência é que a chegada dessas vans e a saída dessas vans seja a partir do terminal rodoviário de Arapiraca, é uma coisa assim, meio uma aberração, para não dizer outra palavra mais apropriada. Mas, claro que eu não tenho conhecimento se permaneceriam os pontos que hoje tem na cidade ou somente a partir do terminal rodoviário ou chegando no terminal rodoviário é que essas vans poderiam estacionar. Eu não sei se o terminal também tem qualidade e condições de absorver todo esse número de vans que a Copervan informa que existe hoje na cidade de Arapiraca. São muitas vans, são muitos pontos espalhados. Ajuda o comércio, porque no entorno aqui do comércio de Arapiraca, das principais ruas comerciais de Arapiraca, tem 8 ou 10 pontos de vans que chegam ali, terminais, né, de vans que chegam ali, soltam os passageiros e ao final do dia ou ao final da tarde, da manhã, eles recebem também aqueles passageiros para levar de volta aos destinos. Claro que isso para o comércio é ótimo. Claro que nós estamos também em busca de uma solução para não prejudicar o comércio de Arapiraca. E o Wilton Malta revela as dificuldades do sindicato de realizar uma campanha com o fim de atrair clientes nas festas de fim de ano. Ailton, o Sindilojas não preparou nenhuma campanha, porque devido a essa pandemia, o ano passado nós fizemos uma campanha, apesar de lutar para ver se era sucesso, não deu o resultado esperado. O Sindilojas teve um prejuízo bastante razoável que não animou para fazer uma outra agora. Claro que nós vamos fazer algumas promoções dando descontos para os consumidores que vieram ao comércio de Arapiraca e vamos buscar algumas outras soluções. Premiação, até esse momento nós ainda não temos nenhuma notícia assim, de premiação feita por entidades, a exemplo do Sindiloja. Eu não tenho conhecimento se a CDL também está promovendo ou está preparando alguma campanha, não tenho conhecimento, não posso citar a CDL nesse caso, mas também da parte dos lojistas,
o interesse de fazer algo. Claro que nós Cindy Lojas, para entrar em uma campanha, teria que ser uma campanha legalizada, uma campanha com autorização oficial para poder ter prêmios mais qualificados, a exemplo de um carro, de motos, de televisor, como outras cidades por aí estão fazendo. O nosso podcast tem o oferecimento de O Mercadão das Mildezas, mais barato todo dia. Praça Manuel André Centro. Clínica Fetos, cuidar de vidas é o nosso DNA. Médico Dr. Johnny Fábio de Melo. Avenida Ceci Cunha, bairro Brasília. Segurança para sua empresa, para sua família é com o Grupo de Apoio Operacional, GAL. Contatos 999-383355, 3539-9848. Supercred, a loja do dinheiro, a menor taxa de juros do mercado. Contatos 999-420031, 999-420054. Muque Forte, o fortificante mais completo do Brasil. Muque Forte, de noite e de dia, é muito mais energia. AR Empreendimentos, serviços de design, treinamento para bombeiro civil, atendimento pré-hospitalar, tratamento de beleza. AR Empreendimentos, 99605-8170. E Massaranduba Empreendimentos, há 10 anos, realizando sonhos e construindo histórias. Transporte. Arapiraca, nós sabemos, é uma cidade que tem um número significativo de veículos, entre carros, motos e veículos pesados, é claro. E em razão disso é preciso ordenar as ruas do centro da cidade e abrir espaços para estacionamentos, que é algo muito complicado na segunda maior cidade de Alagoas. Nas ruas centrais, eu me refiro. O nosso podcast procurou o Superintendente Municipal de Transportes e Trânsito, Josenildo Souza, para falar sobre a Zona Máxima e falar também sobre o estudo realizado pelo Sindicato dos Transportadores Coletivos de reajuste da tarifa. Inicialmente, ele responde acerca da questão da Zona Máxima e fala dos estudos que ainda estão sendo realizados e o debate junto aos empresários locais. Olá, Hilton Áviles. Nós estamos nessas tratativas com relação às prioridades dos projetos considerados importantes e necessários dentro das necessidades do município na atualidade. E a Zona Máxima, com certeza, é um projeto que vai trazer um alívio muito grande no fluxo de veículos por toda a região central da cidade. Esse decreto ele já está assinado, está pronto, mas dentro de qualquer conversa, qualquer situação administrativa, sempre cabe, naturalmente, uma atitude democrática. E nós estamos conversando com comerciantes, empresários que estão localizados na região central da cidade, buscando, naturalmente, alinhar as tomadas de decisões para que agora uma delas que nós definimos com eles foi dar uma flexibilidade até o final do ano com relação a esse momento, considerando o momento do comércio, pós-pandemia, enfim, e aí tudo será validado a partir do primeiro dia do ano que vem. Então, com a restrição dos veículos, a gente gera vagas de estacionamento na região central da cidade para que os carros de menor porte possam se acomodar melhor e aproximar o cliente do comércio arapiraquense. Na edição anterior do nosso podcast, ouvimos a presidente do Sindicato dos Transportes Coletivos de Arapiraca, a empresária Cislane Teles. Entre outros assuntos importantes, ela falou da necessidade de reajustar as tarifas de ônibus em Arapiraca. Tudo isso consequência dos preços que aumentaram, dos custos em função dos constantes aumentos verificados nos combustíveis, principalmente o diesel. O nosso podcast
também perguntou ao superintendente Josenildo Souza, da SMTT, como a entidade reage. Olha, nós, desde o primeiro dia que assumimos a SMTT, nós temos um diálogo franco, aberto, verdadeiro com os empresários de transporte público de Arapiraca. Sabemos que as dificuldades são grandes em função dos últimos acontecimentos, pandemia, os aumentos constantes dos insumos, né, do que se constitui uma discussão sobre transporte público, mas a gente não abriu mão de conversar sempre com usuários, com a população de um modo geral e, sobretudo, com os empresários. E estendemos essa conversa buscando profissionais experientes da área, consultores que estão habituados a trabalhar a realidade do trânsito nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, e a gente tem conversado bastante, né, para que essa situação de fato seja trabalhada. São empresários de Arapiraca, empresários que preconizaram o serviço do transporte público em nossa cidade e terão sempre total apoio da administração e de nós que fazemos a SMTT. Economia. Arapiraca tem uma feira tradicional, cantada, decantada. Até Luiz Gonzaga já falou sobre a nossa feira tradicional de toda segunda-feira. Mas eis que vem um feriado no meio do caminho. E aqui não é diferente. Se o feriado cai numa segunda-feira, ela geralmente é postergada. Ela acontece no dia posterior ao feriado. E é o que vai acontecer de novo, em razão do dia 15 de novembro, que cai exatamente na próxima segunda-feira. O nosso podcast procurou a representante do setor de feiras da Secretaria de Serviços de Arapiraca para confirmar essa transferência de dia. Vamos ouvir. Na verdade, a prefeitura, nós tínhamos antecipado para sexta-feira, mas diante da solicitação dos próprios feirantes que procuraram a secretaria, explicaram a logística, que na sexta-feira não tinha como, até em relação a abater o gado ou comprar a mercadoria, a logística dele, eles não tinham como trabalhar na sexta, ouvindo, fizeram um abaixo-assinado, vieram conversar, foram atendidos pela secretária de Desenvolvimento Econômico, Rosa Lira, e diante da solicitação, houve agora a mudança, mudou, em vez de ser para sexta, agora será na terça-feira após o feriado. Porque, assim, nós temos que entender também quem está na ponta, quem está trabalhando. Então, não é só... A prefeitura não determina, ela também tem que balancear para as pessoas que vivem aquela realidade. Trabalhar com mercados, feiras, ambulantes, espaço público não é fácil, mas a todo momento a prefeitura, a determinação do prefeito, da secretária, todos nós tentamos fazer realmente essa mediação, ouvir os lados, trabalhar o que diz, o que tem que ser feito, mas que escute sempre quem está lá na ponta vivenciando. Todos compareçam lá na feira, em vez de ir na segunda, vá na terça-feira prestigiar. Muito obrigada. O nosso podcast tem o oferecimento de O Mercadão das Mildezas, mais barato todo dia. Praça Manuel André Centro, Clínica Fetos, cuidar de vidas é o nosso DNA. Médico Dr. Johnny Fábio de Melo, Avenida Ceci Cunha, bairro Brasília. Segurança para sua empresa, para sua família é com o Grupo de Apoio Operacional, GAL. Contatos 999-383355, 3539-9848. Supercred, a loja do dinheiro, a menor taxa de juros do mercado. Contatos 999-420031, 999-420054. Muque Forte, o fortificante mais completo do Brasil. Muque Forte, de noite e de dia, é muito mais energia. AR Empreendimentos, serviços de design, treinamento para bombeiro civil, atendimento pré-hospitalar, tratamento de beleza.
AR Empreendimentos, 99605-8170. E Massaranduba Empreendimentos, há 10 anos, realizando sonhos e construindo histórias. Saúde. Vacina contra a Covid-19, segundo dados oficiais, mais de 120 milhões de brasileiros já foram vacinados contra esse mal. Todos eles tomaram já a segunda dose. E o contexto de Arapiraca não é diferente. Aqui, a vacinação também avançou e a vida já volta ao chamado novo normal. E por conta disso, e também em razão da retomada das suas atividades, o Clube do Sesc foi desativado como ponto de vacinação contra o novo coronavírus. Quem explica é a enfermeira Mônica Suzy. Com a retomada das atividades do Sesc Arapiraca, nós precisamos desativar o ponto de vacinação deste referido setor. Então, agora, a vacinação de Arapiraca funciona no ginásio da Escola Pedro Reis e no drive-thru no Arapiraca Garden Shopping. Seguimos com a nossa vacinação, ofertando para a população primeira dose, segunda dose e a terceira dose. Então, salientamos que a segunda dose é importante, né, para complementar e fechar o esquema vacinal. Tá? É muito importante que as pessoas tomem a segunda dose para estarem imunizadas. Tá? Com as 2 doses é que o cidadão estará imunizado. E para aquelas pessoas que se enquadram com a terceira dose ou dose de reforço, busquem os 2 pontos de vacinação e tomem a sua vacina. Tá? A Arapiraca segue vacinando com a primeira, segunda e terceira dose. Somente no ginásio da Escola Pedro Reis e no drive-thru no Arapiraca Garden Shopping. O nosso podcast tem o oferecimento de O Mercadão das Mildezas, mais barato todo dia. Praça Manuel André Centro, Clínica Fetos, cuidar de vidas é o nosso DNA. Médico Dr. Johnny Fábio de Melo, Avenida Ceci Cunha, bairro Brasília. Segurança para sua empresa, para sua família é com o Grupo de Apoio Operacional, GAL. Contatos 999-383355, 3539-9848. Supercred, a loja do dinheiro, a menor taxa de juros do mercado. Contatos 999-420031, 999-420054. Muque Forte, o fortificante mais completo do Brasil. Muque Forte, de noite e de dia, é muito mais energia. AR Empreendimentos, serviços de design, treinamento para bombeiro civil, atendimento pré-hospitalar, tratamento de beleza. AR Empreendimentos, 99605-8170. E Massaranduba Empreendimentos, há 10 anos, realizando sonhos e construindo histórias. Política. Estamos a menos de um ano das eleições de 2022. O povo brasileiro retorna às urnas para escolher seu presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, distritais e estaduais. É um assunto sempre muito antecipado no país e em Alagoas não é diferente. O IBRAP divulgou, na última terça-feira, dia 8, a sua primeira pesquisa relacionada ao governo alagoano. Numa simulação de primeiro turno eleitoral, em que se apresentam os nomes do deputado estadual Paulo Dantas, do MDB, do senador Rodrigo Cunha, do PSDB, e da deputada estadual Jó Pereira, do MDB, o parlamentar tucano fica com 30%, Dantas alcança 18%, e Jó Pereira, 7%. O percentual de indecisos é de 26%, tendo 19% de branco e nulo. Na simulação atual de um segundo turno das eleições entre Rodrigo Cunha e Paulo Dantas, o IBRAP contabilizou 33% para Cunha, enquanto Dantas obteve 19%. Pois é, minha gente,
o senador Rodrigo Cunha aparece como grande favorito, mas é evidente que esta pesquisa não incluiu nomes importantes, conhecidos como, por exemplo, do deputado estadual Antônio Albuquerque, que tem base política na vizinha cidade de Limoeiro de Anadia. Inclusive, em discurso e entrevista, o senador Renan Calheiros, do MDB, disse que seria um bom nome. E parece que o deputado ficou animado e falou que está pronto para governar o estado de Alagoas. Os nomes estão sendo postos, mas é evidente que muita água ainda vai rolar por baixo da ponte. O deputado federal Arthur Lira, que é personagem nacional na política e importantíssimo, defende, por exemplo, o nome de Paulo Dantas, que ele assuma na condição de governador tampão e vá para a reeleição. Mais recentemente surgiu também a possibilidade do grupo liderado pelo senador Renan Calheiros de apontar o nome de Luciano Barbosa. Isso mesmo, prefeito eleito com aquela confusão inteira envolvendo o seu partido, MDB. Mas, como diz Luciano Barbosa, em política a gente não olha pelo retrovisor. E ele pode aceitar se for o caso. Se ocorrer e ele chegar ou não, quem assume é a vice-prefeita Ruth Pereira, do PL, o novo partido de Bolsonaro. É a cruzeta política. E agora a informação nacional. O ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, que depois que se afastou do governo foi advogar nos Estados Unidos, foi tocado pela mosca azul. Aceitou o convite do partido Podemos, se filiou e já discursou como virtual candidato à presidência da República, com críticas a Lula e a Bolsonaro, seu inimigo figadal. Vamos conferir. São apenas algumas ideias para o nosso projeto de país. Nós queremos construí-lo com vocês aqui presentes, com a sociedade e com o povo brasileiro. Podemos construir juntos um Brasil justo para todos. Esse não é um projeto pessoal, mas sim um projeto de país. Eu nunca tive ambições políticas e sempre quis só ajudar. Mas se para tanto for necessário assumir a liderança desse projeto, meu nome sempre estará à disposição. Eu nunca tive essa ambição, mas se for preciso, o meu nome para essa liderança, ele estará sempre à disposição do Brasil. Não fugirei dessa luta, embora saiba que será difícil. Há outros bons nomes que têm se apresentado para que o país possa escapar dos extremos da mentira, da corrupção e do retrocesso. Todos nós sabemos que teremos de um momento que nos unir para uma tarefa maior do que cada uma das pessoas envolvidas. Mas precisamos nos unir em torno de um projeto que tenha pelo menos as seguintes linhas essenciais: combater a corrupção como um meio de viabilizar as reformas, erradicar a pobreza, diminuir as desigualdades, controlar a inflação, preservar a responsabilidade fiscal, fomentar o emprego e o desenvolvimento sustentável, prover serviços de saúde, educação e segurança de qualidade, proteger a família, cultivar as liberdades e o respeito com o próximo e com o diferente. Tudo está conectado. Todos nós estamos juntos. Pretendo atuar como um guardião vigoroso do interesse público, como um protetor dos direitos de todos os brasileiros e brasileiras. O Brasil poderá confiar que este filho teu não fugirá à luta. O Brasil poderá confiar que esse filho teu jamais deixará o seu interesse pessoal, ou o interesse de seus filhos, ou o interesse de sua família, ou dos seus amigos, ou do seu partido político, acima do interesse do povo brasileiro.
Gente bonita, este foi o terceiro episódio do podcast do Ailton Áviles e é sempre muito bom estar com você. Eu agradeço desde já pelo apoio, pela repercussão. Mas faz um favor, vai lá no nosso YouTube, inscreva-se, acione as notificações, comente, dê sugestões de pauta e confira também no nosso Instagram, @Ailton Áviles. Muito obrigado, um beijo em cada coração e até o próximo episódio. Podcast Ailton Áviles. Fatos, opiniões e entrevistas é um oferecimento de